tudo isso que a gente tem vivido, esse momento difícil que está assolando toda a humanidade, e a gente tem visto muitas pessoas questionarem, ou perguntarem, ou afirmarem, né, que se tudo isso que a gente está vivendo realmente é o fim, ou são as evidências do que está escrito no livro de Apocalipse, tem alguma coisa, tem alguma correlação, ou tem alguma relação, ou de fato tem a ver com os selos que estão escritos no Apocalipse, os 7 selos. Temos algumas perguntas concernentes a isso. E a gente vai estar abordando hoje, na medida do possível, né? Se você tem dúvida aí também, tá? Se tem alguma dúvida concernente a isso, não a pandemia, tá? Porque a gente não é do Ministério da Saúde, não, tá? Mas concernente a ligar tudo isso que a gente está vivendo, não só a pandemia, né? Mas de toda forma que o mundo tem se encontrado, se isso já é o fim, se já estamos vivendo o fim, se já estamos vivendo aquilo que desde pequenininho, desde criança, nós ouvimos falar, seja você cristão ou não, sobre a marca da besta, o anticristo, o falso profeta, enfim, o que estamos vivendo já é o início disso tudo, ou já está no meio disso tudo. À luz da Bíblia, o que nós pensamos concernente a isso? De cara, eu já posso te afirmar que existem algumas visões teológicas a respeito disso, tá bom? A gente vai estar falando aqui de uma visão teológica que esse ministério crê. E isso é óbvio, não tem problema nenhum se a igreja que você congrega, ou o pensamento que você tem, a visão teológica que você tem, é diferente dessa igreja. Isso não tem problema nenhum. Isso não vai mudar a sua fé e nem a minha, e nem a da igreja. Isso não vai fazer com que eu vá para o inferno, nem você. Ou vá fazer com que eu vá para o céu por conta de eu pensar certo ou errado. Não tem problema algum. Tá? Isso é para engrandecimento, para enriquecimento bíblico, e eu tenho certeza que nós vamos sair daqui nessa noite, eu, pastor Alexandre, você que está aí do outro lado, sair daqui cheios da palavra do Senhor. Pastor Alexandre, quer apontar alguma coisa? Amém. É tão bom nós estarmos na casa do Senhor, porque estamos todos reunidos no mesmo lugar, debaixo do grande céu do nosso Deus, e fazemos de toda a igreja um momento de comunhão, e é bom estudarmos a palavra do nosso Deus. Sabemos que, como o pastor Felipe já mencionou, existem algumas visões, mas nós temos que ver exatamente a visão bíblica, aquilo que nós cremos e onde está firmada a nossa fé. E os acontecimentos estão apontando para aquele grande dia, né? O dia que a igreja tanto espera, que é o dia da vinda do Senhor para buscar o seu povo. Então existe uma preparação diária, mas também existe um juízo. O Senhor está julgando por esse período, está nos motivando, e como o pastor Felipe falou, até a questão dessa Covid-19, isso é Deus também permitindo que isso aconteça para despertar o povo de Deus. Mas nós vamos falar sobre isso um pouco mais à frente, mas sabemos que o Senhor está preparando o seu povo, Ele está preparando para algo muito especial. Assim como aquele homem aguardava as suas noivas, né? As virgens esperavam o seu Senhor chegar, assim também nós estamos esperando o nosso Senhor chegar. Então que nós estejamos preparados para esse grande dia. Nós vamos começar abrindo com algumas perguntas que foram feitas no Facebook, quando a gente colocou a divulgação lá, né? Aquele chamado sobre a live de hoje, e algumas pessoas colocaram algumas perguntas lá nos comentários. Você pode estar colocando aí também agora, tá? Na medida do possível, eu não estou acostumado com isso ainda, tudo é novo para a gente, né? Eu vou tentar estar falando com você, entendendo o que o pastor Alexandre fala, que é difícil, né? e lendo aqui também no meu celular os comentários ou as perguntas, tá bom? Então vamos lá. Começando, a Raquel Ribeiro, ela fez a seguinte pergunta: estaríamos vivendo a abertura do 4º selo? Ela está dizendo concernente à pandemia. O pastor Alexandre está com o 4º selo aberto em Apocalipse, não?
puder, acha aí para mim, sobre o cavalo amarelo, né? Uhum. No quarto selo, ele está procurando ali no livro de Apocalipse, ele fala a respeito do cavalo amarelo, que no simbolismo, né, quer dizer que haverá morte, né? E um quarto da população mundial ela será dizimada. Então, achou? Achei. Haverá morte a Raquel Ribeiro está perguntando, tem a ver, estamos vivendo a abertura do quarto selo? Pastor Alexandre, lê, por favor. Então diz assim, Apocalipse 6, versículos 7 e 8. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade, ou peste, dependendo da tradução, e por meio das feras da terra. Respondendo a Raquel Ribeiro, o pastor Alexandre pode estar concluindo também, nós acreditamos que não tem ligação a tudo isso que a gente está vivendo agora, de Covid-19, coronavírus, enfim, ou qualquer peste relacionada com o quarto selo que será aberto, que está no livro de Apocalipse que o pastor Alexandre acabou de abrir. De primeiro, a gente vai estar falando uma ordem cronológica dos acontecimentos, dos fatos, mas para você fazer um paralelo do que estamos vivendo com o quarto selo, o quarto selo ele está falando sobre uma morte em massa. Embora o que estamos vivendo hoje seja uma morte significativa de pessoas, muitas pessoas morrendo pelo mundo, mas se nós colocarmos hoje, colocando que o mundo hoje tem aproximadamente quase 8 bilhões de pessoas, e no quarto selo, um quarto da população vai ser morta, ou seja, quase 2 bilhões de pessoas, comparado ao que nós estamos vivendo hoje, não tem relação, correlação. Uma outra coisa é que o quarto selo ele não se limita só à morte relacionado à pandemia ou pestes, mas também ligado a espadas, né? Quando nós colocamos espadas, pode ser relacionado a qualquer tipo, algum tipo de guerra, né, pastor? Isso você vê que ele é bem claro aqui, quando ele cita que foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, seriam guerras e tantas, pela fome, com a peste ou mortandade e por meio das feras da terra. Então você vê que é um conjunto, não é somente uma causa de morte. Primeiro para ver, como o pastor Felipe já falou, a quantidade de pessoas que seriam sacrificadas ou mortas por nesse quarto selo, né, por esse cavalo amarelo, e por esse ser chamado morte, e o inferno lhe seguia. Então nós estamos vendo que isso aí é uma coisa muito extensa e de várias maneiras ela vai agir contra a terra e seus habitantes. Deixa eu falar, meu querido. É dura a palavra e assim, não é para causar nenhum tipo de pânico, né? E nem diminuir o que nós estamos vivendo, mas o que Apocalipse nos relata é bem pior do que nós estamos vivendo hoje. E eu arrisco dizer que o que nós estamos vivendo hoje, embora seja algo tremendamente difícil, né? Difícil em todas as áreas, doloroso, né? Pessoas perdendo familiares, pais perdendo filhos, filhos perdendo pais, mas o que nós estamos vivendo hoje, com toda a liberdade na expressão da palavra, é fichinha com o que está por vir. E o que está por vir, e aí nós queremos estar entrando nesse assunto agora, e ganharmos tempo, é algo que está por vir quando? Esse quando nós não sabemos falar, precisar, porque a palavra de Deus fala que o Senhor, que Jesus virá como ladrão. Quando fala que ele virá como ladrão, a gente não quer dizer que a gente não sabe o dia, nem a hora, nem o momento, e muita gente não estará preparada, né? Então não sabemos. Pode ser algo que pode ser num tempo bem curto como bem longo, e a gente não consegue precisar. Mas existe uma ordem cronológica, segundo
o que nós cremos, o que a nossa igreja crê, e é um pensamento que entra em comum acordo nas igrejas pentecostais, que é o caso dessa igreja aqui, é que, numa ordem cronológica, qualquer tipo de selo aberto, ou de pestes, ou de pragas, ou de destruição, ou de ira de Deus, como está relatado no livro de Apocalipse, no livro de 1 Tessalonicenses, no livro de Isaías, tudo isso vai acontecer num período que nós chamamos de período da grande tribulação. E esse período da grande tribulação ainda vai acontecer, embora nós temos e sabemos que existem pensamentos teológicos que esse período da grande tribulação, para alguns, nós estamos inseridos nele, mas não. Esse período ainda vai acontecer. Nós vivemos hoje um dia que não é o dia da grande tribulação, e esse dia ocorrerá após a segunda vinda de Jesus, que é o grande dia do famoso arrebatamento. Né, pastor Alexandre? Isso aí. É interessante, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, Jesus até ele dá uma ideia, né, de que muitos virão em seu nome, e ele diz assim, no 24:4, ele diz assim, e ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. E ele continua dizendo, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, pois, porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, ele está falando ali para os seus discípulos, está falando de uma perseguição, está falando de tantas coisas. Muitos poderiam até achar que a vinda do Senhor já era próxima, mas Jesus fala assim, olha, não se espantem não, porque ainda não é o fim, ou seja, coisas piores virão. Isso eu acho que responde à pergunta da Luci Vieira. Luci, né? Aliás, parabéns, tá, Luci? Aniversário. A Luci fez aniversário ontem. Isso. Vamos cantar parabéns? Não, agora não. A Luci perguntou aqui, tudo isso faz parte dos sinais da vinda de Cristo? Acho que o pastor Alexandre respondeu com a leitura que ele fez agora. Sim, faz parte da vinda, dos sinais da vinda, mas ainda não é. Tudo isso ainda vai acontecer e coisas piores e coisas maiores irão acontecer. E ainda não é a grande tribulação. E ainda não é algo que nós vamos falar mais para frente, que é o grande dia do juízo final. Não, não é. É até interessante que o próprio Senhor ele fala sobre isso, que ainda não é o fim, mas no capítulo 24 de Mateus, versículo 14, ele conclui assim, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Interessante. Eu queria convidar você, se você tiver sua Bíblia aí na sua casa também, que nós vamos estar, eu vou estar abrindo aqui. Queria que você abrisse a Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Difícil achar 1 Tessalonicenses, né? Mas vamos lá. Minha Bíblia tem muito papel. Vai cair tudo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. 9. Capítulo 1. Não, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. 9 e 10. Diz assim. Vou ler o 8, porque aí já. Tá. Porque, também. 1 Tessalonicenses 1, 8, 9 e 10. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, essa parte B do versículo 10, ela nos dá um gancho para a gente abrir um assunto para entendimento de todos. Não tem um quadro aqui, não tem como colocar, mas eu queria que você entendesse, colocasse na sua cabeça, os dias de hoje, o que nós estamos vivendo hoje.
o próximo passo, a gente vai tentar colocar numa ordem cronológica, o próximo passo, ou o próximo acontecimento, ou o próximo fato que vai acontecer na Terra, na humanidade, é o arrebatamento. O que seria o arrebatamento? Arrebatamento é Jesus, o pastor Alexandre acabou de ler, nos livrando da ira vindoura, ou seja, da grande tribulação. Jesus vem, e ele não vem e pisa na terra. Ele vem, tem referências aqui, eu te dou em seguida. Ele vem nas nuvens e arrebata a noiva. O noivo vem nas nuvens e arrebata a sua igreja. O que é arrebatar a igreja? É tirar os salvos, tirar eu, você, eu creio em Cristo assim, tirar-nos daqui dessa terra e levar-nos para o céu. Nos leva para o céu. Esse é o arrebatamento. Jesus vem nas nuvens, não toca na terra e nos leva para o céu. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o pastor Alexandre leu agora, capítulo 1, versículo 9 e 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9 também. Na verdade, a palavra arrebatamento quer dizer arrancar. Né? Tirado, o Senhor vai né? tirar dessa terra aqui. Então, 1 Tessalonicenses 5, 9, que você falou? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez ele fala sobre a ira, que ele não nos preparou, não nos destinou, não nos fez para essa ira. Que ira é essa? É o período da grande tribulação que nós vamos falar já. Então, a situação, o enquadramento é os dias de hoje. Qual é o próximo passo? O próximo passo é o arrebatamento. É Jesus vir nas nuvens e arrebatar, arrancar os salvos da terra e levar com ele. Após o arrebatamento, eu vou ganhar tempo aqui, porque senão a gente fica aqui em 3 horas de live, e a bateria do meu celular também está acabando. Após o arrebatamento, vão acontecer 2 coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Aqui na terra, vai ser o período da grande tribulação, para quem não foi arrebatado. Aí a gente vai entrar em tudo aquilo que está no livro de Apocalipse, que são os 7 selos, que vai falar sobre o cavalo. Eu não lembro a ordem das cores do cavalo, mas acho que é cavalo vermelho, depois o cavalo, enfim, preto, aí depois o quarto é o amarelo, enfim. São uma ordem sequencial de fatos, de acontecimentos que vão acontecer. Eu olhei para lá porque o bispo está aqui e ele deu a cola para mim, tá? Na grande tribulação. Então, aqui na terra, após o arrebatamento da igreja, após nós sermos sacados, tirados daqui da terra e ser levados ao céu, aqui na terra vai viver um período da grande tribulação. Período esse que vai ter a duração de exatamente 7 anos. Tá? E nós vamos estar entrando dentro desse período de 7 anos, da primeira metade de 3 anos e meio, o que vai acontecer nesses 3 anos e meio, depois da segunda metade, que são os outros 3 anos e meio. Mas isso é aqui na terra. Porque no céu, nesse mesmo período de 7 anos, vai estar acontecendo uma outra coisa. Com os salvos, com a noiva, com quem subiu. Que é a boda dos cordeiros, as bodas do cordeiro e o tribunal de Cristo. Isso aí. Quiser apontar alguma coisa? Nesse momento que nós tanto aguardamos, que o que são as bodas? É o casamento. Né? Aquela grande ceia, aquele momento que nós estaremos com o Senhor. Então é o noivo se juntando à sua noiva. E é o momento que a igreja do Senhor tanto espera. Nós com as nossas vestes transformadas, nossos corpos transformados, nossas vestes brancas, sendo recebido pelo Senhor. Ou seja, o noivo veio buscar, como num casamento, a noiva vem, mas o noivo sai do seu lugar para buscar a sua noiva e levá-la ao altar. E o tribunal de Cristo, na verdade, é quando nós receberemos os nossos galardões. Então, muitos podem até achar que o céu é uma coisa tão chata, né, que lá vai ficar todo mundo, como tem algumas programações, aquele campo verdinho, as pessoas andando sem nada para fazer, né? Só assim, glória a Deus, santo, santo, santo a eternidade toda. Mas, na verdade, nós fomos chamados e separados para um reino. Então, onde haverá um rei, nós seremos aqueles que, os seus súditos, fomos chamados para sermos reis e sacerdotes. Então, nesse momento, nós receberemos os galardões, né, da parte do nosso Senhor. O tribunal de Cristo é a hora que nós seremos julgados, porque a igreja também passa
por um julgamento, não para condenação, mas para galardão. No céu é o galardão, é o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro. Na terra é o período da grande tribulação. Eu não sei se dá tempo da gente entrar no período da grande tribulação, ou se você tem alguma coisa, algo bem resumido para falar, pastor Alexandre? Porque após esse período, tem outros acontecimentos que... O que impede ainda a manifestação do anticristo nessa terra? Dele como homem, como um líder político, e sabemos que o falso profeta é um líder religioso que vem dar o apoio que o falso profeta, que o anticristo precisa. Nós estamos vendo hoje uma preparação para tudo isso. Se nós olharmos desde o início da humanidade, já está sendo preparado para que o anticristo literalmente se manifeste. A Bíblia fala que de muitos anticristos, de muitos que se manifestam como anticristo, mas não é o anticristo. Então, são pequenos anticristos. São pequenos, é só uma amostra grátis. Como Jesus fala, muitos se apresentarão como cristos, mas não é o Cristo, né? Então, muitos anticristos aparecerão por aí, ou seja, todos aqueles que são contra Cristo. Então, nós podemos ver contra aqueles que seguem a palavra, que obedecem. Então, vão aparecer no decorrer do tempo, mas não são ainda o anticristo. Mas o que impede ainda dele se manifestar? O espírito dele está na terra, ou seja, uma ação maligna está na terra, tentando combater. É uma grande luta, né? Uma batalha que existe entre o bem e o mal. O que impede a manifestação do anticristo? A presença da igreja nessa terra. O Espírito Santo de Deus nessa terra. O dia que a igreja for sacada, o dia que a igreja for arrebatada dessa terra, aí sim, não tem mais o Espírito Santo habitando em nós. Então agora as portas estão abertas para que o inimigo, né, possa trabalhar. Hoje a igreja ainda está aqui orando, intercedendo, evangelizando, por isso aquele texto que eu acabei de ler, que quando Jesus fala que o evangelho vai ser pregado em toda a terra. Quando isso acontecer, aí sim, nós seremos tirados daqui. Então a igreja ainda está aqui para impedir. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então a palavra está sendo pregada para que todos possam alcançar essa palavra salvadora. Então o que impede hoje a ação do anticristo é a presença de Deus, a presença da igreja com o seu Espírito Santo, com o Espírito de Deus nessa terra. A partir do momento que a igreja é sacada, é tirada, é arrebatada da terra e vai ao céu, começa o período da grande tribulação, essa expressão que muita gente conhece, até quem não é cristão provavelmente já ouviu falar. E como é que é esmiuçada, né, digamos assim, esse período da grande tribulação? Na verdade, esse período ele é dividido em duas partes, né? E dividido em duas partes literais, né? 3 anos e meio, e a segunda parte, 3 anos e meio. Por que é dividido em 3 anos e meio a primeira e 3 anos e meio a segunda? Porque esses primeiros 3 anos e meio, você também já deve ter ouvido falar da paz mundial, né? Esse período é o período dos acordos, né? Porque se levanta não só o anticristo, mas se levanta também o falso profeta, né? A gente costuma falar muito sobre falsos profetas, mas o falso profeta mor vai se levantar nesse período da grande tribulação juntamente com o anticristo. O falso profeta fazendo os acordos ecumênicos, né? Digamos assim, unindo quem ficou de igreja, de noiva, com outras religiões, com outras crenças, né? E juntamente com o anticristo, que algumas visões teológicas, algumas vertentes falam que pode ser um presidente de um país, ou algum tipo de líder. Outras pessoas também falam que eu creio pouco assim, né? Que eu creio mais que seja realmente uma pessoa, mas algumas pessoas falam que o anticristo é um sistema, né? Mas, enfim, o que importa é que esses dois vão se levantar e nos primeiros 3 anos e meio, 3 anos e meio, né? Eles vão fazer acordos e vai ter uma falsa paz, né? Inclusive, os crentes que ficaram, né? Que não foram arrebatados, eles provavelmente, se não derem conta e não lembrarem do que está relatado na Bíblia e perceberem que as profecias estão se cumprindo,
eles vão achar, caramba, aqui está legal, aqui está bom demais, porque não tem guerra, não tem fome, é todo mundo dividindo, é todo mundo se dando bem. É melhor do que ser arrebatado. Os primeiros 3 anos e meio, o período dos acordos, vai ser assim. Só que tem 3 anos e meio a mais nessa grande tribulação. E aí começa. O anticristo começa com suas perseguições, e talvez não dê tempo de falar hoje sobre isso. Os judeus que ficaram, os crentes que ficaram, e vem toda aquela história da marca da besta, né? Que uns falam que é na mão, outros falam que é na testa, outros falam que é uma marca, enfim, tipo uma marca qualquer. Mas é nesses 3 anos e meio finais que vão acontecer todos esses acontecimentos de perseguição, de guerra, de morte e pior. A ira de Deus começa a acontecer com quem ficou, com quem negou o seu nome. Dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo sobre mortes por espada, morte por pestes, enfim. Esse é o período final, a metade final da grande tribulação. São exatamente 7 anos. É interessante que quando o pastor Felipe fala sobre esses acordos, Alex? e ele destacou sobre a questão do ecumenismo, nós já estamos vivendo uma preparação para esse dia, né? Onde esse falso profeta, ele vai preparar as religiões, porque desde a época antiga, nós sempre vimos a igreja católica, apoiando os reinos, né? E não é muito diferente. Eu não estou dizendo com isso que é o Papa, mas nós estamos vendo esse como um líder, é o que mais se desponta tentando fazer esse ecumenismo. É interessante quando nós chegamos no final do ano, as religiões se juntam, se unem, e às vezes fazem suas orações. Assim será também na época da tribulação, nos 3 primeiros anos, 3 anos e meio, a primeira parte, quando todas as religiões terão seus direitos de adorar os seus deuses. O próprio Israel, nesse período, ele vai reconstruir o seu templo, ele volta a Jerusalém, ele vai conseguir ali, isso aqui são muitos detalhes, mas ele volta a Jerusalém e ali reconstrói o seu templo e volta a adorar o Senhor. Voltam os sacrifícios, e se você puder, tiver oportunidade, você entra, tem um site que é chamado, sobre o templo, como que é não é o Guardiões do Templo, não, Instituto do Templo. Você entra no Instituto do Templo, você vai ver que o candelabro já está pronto, as ovelhas que já estão sendo preparadas geneticamente, porque não é uma ovelha qualquer, você passar a mão na esquina ali, pegar uma ovelha e ir para sacrificar. Ela tem uma pelagem diferente, mais avermelhada, então tudo isso está sempre sendo preparado. Existe a escola de sacerdotes, né? Se hoje fosse o início, nós já teríamos Israel já teria um sumo sacerdote. O homem lá é o fera, ele conhece tudo. Então os sacerdotes estão sendo preparados, estão sendo as famílias, né, da linha sacerdotal já estão se preparando, porque quando chegar, acontece. Eu vi um estudo que dizia assim, que desse estudo do templo, que hoje, o que acontece lá no lugar do templo? Existe um templo, né, dos muçulmanos. Que templo é esse? Dos muçulmanos. Quando Israel, o templo antigo, o último templo, que foi o de Herodes, nós tivemos alguns tempos, tivemos o tabernáculo, que foi dado foi construído através de Moisés. Depois tivemos o templo, que foi feito por Salomão. Depois tivemos um outro templo, que foi de Zorobabel, que foi, na verdade, uma restauração do templo de Salomão, que havia sido praticamente destruído por Nabucodonosor. E um terceiro templo, que foi o que Herodes construiu, que foi o templo que Jesus estava ali naquele período. Esse templo não existe mais. O que nós vemos hoje ali em Jerusalém, aquele muro das lamentações, não é o templo, mas é um muro de uma parte da cidade. Aquele templo foi totalmente destruído na época da invasão dos romanos, através do general Tito. Então aquele templo não existe mais, ali acabou. O que as pessoas chegam ali, ficam orando, balançando diante daquele... Aquele é uma parte do muro da cidade.
Então, naquele local hoje, depois de tantas invasões, existe ali não é uma mesquita, mas é um templo muçulmano. É chamado o templo do Domo Dourado, né? Que tem aquela cúpula dourada. ouro lá. Então ali hoje os árabes que estão dominando aquele local. E eles não querem, ninguém quer mexer ali. Então alguém vai ter que fazer como você falou, um acordo para que os muçulmanos que se consideram os donos da terra, porque quem são os muçulmanos, quem são os árabes? Eles são descendentes de Ismael. Quem foi Ismael? Um dos filhos de Abraão. Mas a promessa não foi para Ismael, a promessa foi para Isaac. Então o verdadeiro dono, verdadeiro herdeiro daquela terra são os descendentes de Isaac. Na verdade, o povo de Israel. Tá aí o motivo dessa guerra que existe por anos. Exatamente. Então hoje esse Instituto do Templo, se fosse preciso hoje, eles tirariam pedra por pedra daquele templo muçulmano e transportariam para outro lugar, reconstruiriam ali, mas cedendo espaço para que o templo fosse reconstruído. Então todos os utensílios estão sendo, exceto a Arca da Aliança, que é um detalhe que ninguém sabe onde está. Alguns comentam que Jeremias escondeu, porque Jeremias foi naquela época da invasão da Babilônia, talvez Jeremias escondeu, mas eu estava lendo hoje, tem um texto no Apocalipse que diz que quando o juízo final, depois do juízo final, os céus vão se abrir, o templo de Deus vai se abrir no céu e a Arca da Aliança vai aparecer. Então só depois de tudo. Depois de tudo. Não vai estar agora. E ninguém sabe onde está, se Deus levou, se está escondido em algum local. Eu sei que se descobrissem, ia para o museu e não sei o que aconteceria realmente. Não é o propósito de Deus que essa arca apareça agora. Então, pessoal, recapitulando aqui a ordem até onde nós chegamos, dias de hoje, né, infelizmente, a gente não pode entrar muito dentro da grande tribulação, porque tem muito conteúdo, tem muito assunto. Nós temos um seminário teológico aqui na igreja, que até por coincidência ele é às quartas-feiras, né? Está parado por conta dessa pandemia. E a gente tem uma matéria que fala muito sobre isso. Se tiver algum aluno aí assistindo, sabe do que nós estamos falando. E quando a gente fala sobre a grande tribulação, a gente entra a fundo, tem bastante conteúdo, tem bastante assunto, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Muita coisa, muita palavra revelada, né, muita revelação, mas a gente não consegue entrar numa live, né? A gente está pegando meio que um contexto geral para que você possa entender, que a nossa intenção é que você possa entender uma ordem cronológica, se é que possamos dizer assim, uma ordem cronológica dos acontecimentos, dos fatos, e saber se o que nós estamos vivendo hoje tem a ver ou estamos vivendo já esse período do fim ou não. Tá? Então, a ordem que nós estamos falando, cronológica, e chegamos os dias de hoje, depois vem o arrebatamento, Cristo vem nas nuvens para buscar a noiva, buscar a igreja, buscar os salvos, os santos. Pós-período do arrebatamento, começa o período da grande tribulação, que é esse que nós acabamos de falar, que é o período de 7 anos. 3 anos e meio de acordos, 3 anos e meio de paz, primeiros 3 anos e meio, os últimos 3 anos e meio, que é o período da perseguição e da ira de Deus, enfim, um período muito difícil, muito complicado. E agora eu fico imaginando, eu queria que você também entrasse nesse pensamento, hoje, que nós temos toda a facilidade de receber Cristo em nossas vidas, né? Porque o Espírito Santo está aqui atuando em nossas vidas, né? Ele pode fazer morada em nós, e muitos de nós negamos. Agora, você imagina que quando vier o arrebatamento, e Jesus buscar a sua igreja, no período da grande tribulação, o Espírito Santo não estará mais aqui na terra e nem em nós. Quão difícil vai ser. Imagina, um anticristo e um falso profeta operando, reinando, dominando, controlando, falando o que você pode ou não pode fazer, o que você deve ou não deve fazer, e sem o Espírito Santo dentro das pessoas, para convencer do pecado, para convencer do que é preciso para a salvação. O Espírito Santo vai se retirar da terra, não estará aqui. O quão difícil vai ser. A palavra de Deus fala
e aqui bem traduzindo bem para um português bem claro, para que a gente adaptando para um português bem claro para que você possa entender, para ficar bem entendível, vão bater nas portas das pessoas, principalmente nesse período dos 3 anos e meio finais, e vão perguntar qual é a sua fé, em quem você crê e quem é teu Deus. E se você professar Cristo como teu Deus, a sua família morre. A sua família é decapitada, o seu filho é decapitado, você morre. Primeiro mata a sua família, depois mata você. Agora imagina, você ser capaz de falar, não, Jesus Cristo é o meu Senhor, e sem o Espírito Santo dentro de você. Se você diz, ou se você pensa que é difícil hoje, que dirá se nós não formos salvos, se nós não formos arrebatados, o quão difícil vai ser sermos salvos no período da grande tribulação. Então, já é um apelo que eu te faço, né? Já é uma orientação que eu te dou, meu querido. Procure enquanto se pode achar, ainda se pode achar. O Espírito Santo está aqui, então receba ele, querido. Não perca a oportunidade de tê-lo em sua vida, dele fazer morada na sua vida, enquanto ele ainda está aqui. Porque se vier o arrebatamento amanhã, e eu ou você ficarmos, eu te garanto, meu querido, é a palavra que nos diz, é a palavra que nos garante. Vai ser muito, mas muito. Não é impossível, mas vai ser muito, mas muito difícil nós alcançarmos a vida eterna. Vida eterna todos nós vamos ter, seja no céu ou no inferno, mas alcançarmos a salvação em Cristo Jesus, sem o Espírito Santo de Deus em nós. Então, o período é arrebatamento. Aqui na terra, após o arrebatamento, vai acontecer 7 anos da grande tribulação, e a igreja vai estar no céu com o Senhor, vivenciando as bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo, que é tudo aquilo que o pastor Alexandre já explicou. Esse período vai se dar por 7 anos. A palavra de Deus fala que será um período de 7 anos. E agora, eu sei que muita gente, eu não posso ver vocês, né? Vocês estão me vendo, mas muita gente vai ficar de olho esbugalhado, né? Esbugalhado, é certo? É. Esbugalhado, de boca aberta. Mas muita gente não sabe que nós vamos para o céu no grande dia do arrebatamento, mas nós vamos voltar para a terra. Porque nós vamos ser arrebatados, estar no céu num período de 7 anos, que é esse período todo que eu te falei, da grande tribulação, e lá no céu das bodas de Cordeiro, do tribunal de Cristo. E depois vai ter uma guerra ou uma batalha. A gente chama de guerra ou de batalha, mas é só para entendermos, porque se for qualquer tipo de batalha, de guerra, de Deus contra qualquer outra coisa, não é batalha, é guerra, e nem guerra, né? Porque Deus dá o veredito, não há nada que possa resistir ao poder de Deus. Mas, enfim, vai ter uma batalha que virou até filme, embora o filme não tenha falado sobre isso, mas levou o nome. A Batalha do Armagedon. O que é a Batalha do Armagedon? A Batalha do Armagedon nada mais é que após o período dos 7 anos da grande tribulação, Cristo vai voltar à terra, vai voltar na terra, junto com a igreja, junto comigo, junto contigo, junto com o pastor Alexandre, amém? Deus, Junto com o pastor Alexandre, e nós vamos para essa batalha, ou essa guerra chamada Armagedon. Que batalha é essa? Que guerra é essa? E eu tenho referência bíblica, se o pastor Alexandre tiver aí também pode ler. É uma batalha, a guerra do Armagedon, é que Deus vai prender o diabo e seus anjos caídos no abismo e vai lançar o anticristo e o falso profeta no inferno. E aí tem uma outra revelação aí sobre o inferno, que nós, principalmente nós pentecostais, né, a gente tem mania até falar, pisa forte aí no chão para pisar na cabeça do diabo, para estremecer o inferno. O inferno não está habitado, querido. Neste exato momento, não existe ninguém no inferno. O inferno está fechado. O inferno está vazio. E onde está o diabo? O diabo, ele está nos ares. Ele está exatamente pairando agora nessa atmosfera que eu e você vivemos. O inferno está fechado. O inferno será inaugurado não pelo diabo e seus anjos, mas pelo anticristo e pelo falso profeta. Apocalipse, nós vamos ler, fala a respeito disso. Apocalipse 20, se eu não me engano. Fala que o diabo e os seus anjos serão presos no abismo, e esse abismo não é inferno. Nós vamos ver em Apocalipse 21, que só depois, e a gente vai ver depois do quê? É mais para frente, que Satanás vai ser lançado no inferno. Então, após o período de 7 anos da grande tribulação,
Jesus Cristo volta à Terra conosco para guerrear na guerra do Armagedon, para matar os devotos do anticristo e do falso profeta, para lançar o anticristo e o falso profeta no inferno e para lançar o diabo e os seus anjos caídos no abismo. É interessante que existe um marco que vai fazer bem a divisão desses 3 anos e meio, 3 anos e meio. Como nós já falamos aqui, a primeira parte desses 7 anos, toda a liberdade de adoração vai ser dada. Todas as religiões, cada um adora os seus deuses da maneira que quiser. Como Israel volta a adorar o Senhor no templo, fazer os seus sacrifícios. Só que na metade dessa semana de anos, né, o termo é esse, em uma semana, essa semana vai ser quebrada na sua metade, e o anticristo, ele vai requerer para si, então a gente vai falar assim, agora ninguém adora mais nada nem ninguém, e ele vai requerer para si toda a adoração. É nessa hora que alguns vão adorar e vão fazer tantas coisas, porém Israel, que uma coisa que Israel aprendeu naquele exílio da Babilônia, foi que só existe um Deus. Então Deuteronômio 6:4 diz, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é único. E eles guardaram isso em seus corações e faz parte como um dos principais mandamentos que o povo de Israel tem que recitar, o povo judeu tem que recitar constantemente. Então, quando o anticristo requer essa adoração para si, quando o anticristo ele requer, Israel não aceita. Então, haverá uma grande perseguição contra o povo de Israel. Tá? Isso já numa parte da segunda parte dessa semana de anos. Haverá essa perseguição e o povo de Israel vai ter que fugir. Vai fugir para o lugar onde ali está o Monte das Oliveiras. Olha só, Zacarias, não sei se você ia falar sobre isso. Não. Zacarias 14, versículo 4. Zacarias 14, do 1 em diante. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Olha o versículo 4. Naquele dia estarão os pés do Senhor, sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido no meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugis nos terremotos do dia de Josias. Então, vamos lembrar uma coisa. Qual foi o lugar de onde o Senhor Jesus subiu aos céus? Monte das Oliveiras. Quando aqueles discípulos estavam ali olhando para o céu e ele foi sumindo nas nuvens, aqueles anjos apareceram e falaram o quê para aqueles discípulos? Perguntou o que eles estavam olhando e falou que da mesma forma que eles estavam vendo o Senhor subir, um dia ele voltaria para aquele lugar. Então agora na batalha, chamada Batalha do Armagedon, Israel é perseguido, dá de frente para o monte, o Senhor desce agora literalmente com a igreja, como já foi dito pelo pastor Felipe, com a igreja e seus anjos, desce e coloca os seus pés sobre o monte. Ele já não vem desse tamanho não, meu irmão, ele vem como Deus Todo-Poderoso agora, tá? Ele não vem mais como ovelhinha, não. É o cavalinho do cavalo branco. É, isso aí. Agora ele vem para julgar a terra. Antes como advogado, agora ele vem como justo juiz. Então agora ele vem socorrer Israel, ou aquele povo que voltou para se arrependeu dos seus pecados. Ele coloca os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, o monte vai se fender ao meio, vai abrir um caminho para que Israel fuja. Então agora, Israel fugindo, o negócio vai ficar feio, porque agora é contra o exército do anticristo e o exército do Deus vivo. Então agora vai ter uma grande batalha que está em Zacarias 12, 10. Você lê isso? E ali Apocalipse 19 também mas fala olha sobre só, isso. o 12, 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o meu espírito de graça e de súplicas. Olharão, olha só, para Israel agora, olha o que vai acontecer. Olharão para aquele a quem transpassaram
pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por aquele como se chora amargamente pelo primogênito. Sabe o que quer dizer? Que naquele dia eles vão reconhecer que o Messias que Israel tanto espera no dia de hoje, eles transpassaram. Israel crucificou o seu Messias. Então, mas o Senhor nunca esqueceu do seu povo, nunca esqueceu da sua aliança com Abraão, Isaque, Jacó, nunca esqueceu da sua aliança com Davi. O Senhor é fiel a todas as suas promessas. Então agora ele vem para socorrer Israel. E nesse dia, ali no vale de Megido, ou chamado Armagedon, o Senhor vem ali socorrer o seu povo. Vamos fazer o seguinte, a gente já está com quase 1 hora. Isso aí vai render um seminário. Hein? 1 hora de live. Vamos combinar um negócio então aqui, porque tem muito assunto, a gente não chegou nem a 10% da ordem cronológica. Estamos pulando, né? E a gente está pulando. Então, para ficar legal, vamos marcar então quarta-feira que vem, mesmo que volte os cultos, né, presenciais, a gente pode marcar para quarta-feira que vem, nesse mesmo horário, 7h30 da noite, 19h30, e a gente vai dar prosseguimento, tá bom? A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa guerra do Armagedon, vai explicar para você, porque de repente você pode ficar um pouquinho confuso sobre o céu não estar habitado ainda, né? Sobre voltarmos, depois de ir para o céu, ter que voltar para a terra, né? Que história é essa? Então a gente vai explicar melhor para você que não é o diabo que vai estrear o céu, mas o anticristo e o falso profeta. Então, na semana que vem, nesse mesmo horário, a gente explica para você. Tem algumas perguntas aqui. A Vanessa perguntou, acho que foi a Vanessa Castelo, que me perdi toda aqui nas perguntas, tá? Qual é o versículo de referência, o texto de referência? Na verdade, a gente está lendo várias mensagens, tá? A gente pegou uma pergunta de referência sobre o que estamos vivendo é o fim ou não, e a partir daí a gente está dando várias referências bíblicas, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, tá bom? E realmente está faltando um cafezinho aqui, preciso de um cafezinho aqui. Um cafezinho ar-condicionado, que o bispo não deixa ligar, e essa lâmpada quente aqui na nossa cara aqui queima muito. Mas o bispo não deixa a gente ligar o ar-condicionado. Nem o ventilador. A Vanessa no seminário não faltava café, né, Vanessa? Tá bom, gente? Então, vamos fazer assim. E se vocês puderem divulgar, a gente faz um resumão na semana que vem, para quem não participou de hoje. Igual a gente costuma fazer no seminário, eu pelo menos faço isso, o pastor Alexandre Mascarrasco não faz não. Mas eu, sempre na aula próxima, eu faço um resumão da aula anterior, para a pessoa não ficar perdida. E a gente continua com o assunto, tá? Continua com o assunto e divulgue, compartilhe. Fale sobre esse bate-papo. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém sabe chão, que sabe mais. Estamos aprendendo juntos, tá bom? Ninguém é o Senhor da verdade. Aqui o intuito, a verdadeira intenção é nos aprofundarmos naquilo que o Espírito Santo quer falar conosco. Amém? Então, Deus te abençoe. Tenha um restante de noite abençoada. E semana que vem estaremos aqui no mesmo bate-horário, bate-canal. E amanhã, 19h30, quinta-feira, culto da família, a live do culto da família, não perca também. É muito importante você não deixar para colocar suas perguntas assim na hora, no dia. Se você colocar durante a semana, nós temos uma semana, vai colocando as perguntas, fica gravado lá, não fica? Vai colocando suas perguntas. Então nós podemos até aprimorar e dar mais versículos, né, textos bíblicos para você mesmo. Então é importante que você não deixe só para quarta-feira, mas vai colocando todas as suas dúvidas ali. Nós vamos ver aquelas que são comuns, né? E vamos dar uma enxugada e vamos tentar responder de tal forma que possa atender a dúvida de todos os irmãos. Amém? Deus abençoe, querido. Fique com Deus. Amém.